eu estou aparecendo uma vez só, porque eu estou com o celular ligado também, né? Caso tenha algum problema na internet aqui, eu vou ter que entrar no 4G. Não tem problema. O Fábio, então, a gravação já está gravando a partir de agora. Queria, em nome da Ana Flávia, agradecer aí a sua participação para essa palestra aí. Queria novamente cumprimentar todos que já entraram, né? Os meus alunos e demais convidados. Boa noite a todos. Vou aqui passar a palavra para o Fábio, que é paisagista, é professor, então tem muita experiência para passar para a gente aqui não é uma honra, na verdade, estar com a participação dele aqui na nossa semana de cursos, tá? Então, eu vou só colocar aqui, mudar de tela para apresentação, Fábio. A palavra tá com você. Reginaldo, eu vou só fechar o seu áudio aqui. Agora, se você puder fechar o seu áudio, por favor. Obrigado. Eu acho que eu não consigo tirar esse quadro preto aqui do cantinho. Bom, Fábio, Dá para pode ver direito, né? Tá bom. Então, isso aqui. Bom, olha, se começar a falhar, vocês me dão um toque, que aí eu passo o som para o celular, tá bom? Que aí já, se tiver algum probleminha aqui. Porque às vezes eu não fico sabendo, eu vou falando e não estou sabendo se eu estou sendo ouvido. Não, pode ficar tranquilo, eu estou acompanhando aqui. Tá bom. Então, gente, boa noite a todos. Bom, como o meu xará, Fábio, também falou, né? Eu sou arquiteto paisagista, trabalho com isso e também dou aula há 30 e lá vai pedrada. Muitos anos, já sou formado há mais de 40 anos, né? Como arquiteto da PUC de Campinas. Fiz o meu mestrado na USP, na geografia da USP, e atualmente estou dando aula na Universidade Santa Cecília, em Santos. Tá? E agora eu lancei um livro, né, que ele chama Da Semente à Paisagem, que é um livro bastante interessante. Vou contar só uma historinha rápida, né? Eu tinha uma série de materiais de aula didático, fotos de lousa, uma série de elementos que eu tinha no computador, em casa, né? Eu olhava para aquilo e falava, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? Eu vou mexer alguma coisa com isso, vou ter que embolar alguma coisa, porque é muito material e tem muita informação. E eram informações de aula, e eu acho muito legal isso, tá? Então aí surgiu a ideia de fazer um material didático, né? Um material didático para passar para os alunos da faculdade, né? E conforme começasse o curso, cada disciplina, a gente daria para os alunos, né? Disponibilizaria para eles e aí faria. Aí eu comecei a montar alguma coisa nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, surgiu em 2015 a necessidade de informações que os alunos e ex-alunos me passavam, né? Me pediam, de paisagismo, de ideias, ou estavam com dúvidas de projeto, sabe? Porque a gente acaba se ligando, né? O Fábio deve saber isso, a gente acaba se ligando muito aos ex-alunos também, né? Eles acabam nos procurando muito para dúvidas, para coisas assim. E aí eu acabei criando o grupo no Facebook que chama Arquitetura Paisagística.
é um grupo que foi criado em função dos alunos. A gente trocava muita informação ali e era muito interessante. Só que a coisa foi aumentando de tal maneira, hoje a gente está com quase 30 mil pessoas no grupo, não só do Brasil, mas de fora do Brasil também, muita gente da África, de Portugal, da Espanha, tem vários lugares, América Latina. Então, ele se tornou um grande aliado também desse material didático que eu já tinha, né? E daí surgiu essa ideia, eu comecei a escrever, comecei a montar alguma coisa com material didático e pedi umas dicas para minha irmã e para o meu cunhado, que são jornalistas, já lançaram um livro, já fizeram uma série de coisas nessa área, né? Edição de livros, tal. E ele falou: vai me mandando, a gente monta alguma coisa interessante, assim, para fazer o que você está querendo. Falei: legal. Eu precisaria de alguém que me orientasse na estruturação desse material, né? Na hora que ele viu o material, ele falou: pô, você tem um livro aqui, você não tem o material didático, você tem um livro. E eu falei: mas que livro, que nada. E aí, surgiu a ideia do livro, eles acabaram me convencendo a desenvolver esse livro. Então aí eu comecei a trabalhar todos esses elementos. Então, a partir dessa história, né, surgiu a pandemia, né, e um momento de introspecção, um momento de começar a olhar para mim mesmo, olhar para minhas coisas. E eu comecei a mexer no livro, assim, foi uma coisa muito gostosa, porque eu me isolei, fiquei muito mais tranquilo, comecei a pegar, separar coisas, trouxe a minha irmã me ajudando muito, que ela mora no Rio de Janeiro, eu aqui em Gonçalves, apesar de eu ser de Santos, mas eu tô aqui em Gonçalves, né, desde a pandemia, direto, e a gente começou a trocar essas informações, essas coisas, e um ajudava o outro, e foi muito legal esse trabalho, né? E aí surgiu o grande livro, que é Da Semente à Paisagem, que é muito interessante, né? É um livro que mostra um pouquinho da sensibilidade da arquitetura paisagística, né? E técnica também de construção, e como você chega até um projeto, né? Até o final de um projeto. Então, ele é bastante didático, sem ter aquela linguagem acadêmica, ele é muito fácil de ler, né? É um livro tranquilo, e conta milhões de histórias. Então, em princípio, eu quero mostrar a partir desses slides aí o início do material que eu tinha. Se você puder mudar um pouquinho, pode ir mudando aí. Então, isso era material de lousa, gente, desenho em lousa, tá? Então, a gente acabava criando esses desenhos, que eram muito interessantes, né? E eu dava uma aula em cima disso, e eu sempre fotografava, né? Então, ia trabalhando implantação, ia trabalhando os elementos de elevação, né? Então, como é que seriam as plantas altas, baixas, em planta, em elevação, os caminhos sinuosos, elementos do mobiliário, uma série de coisas. Então, esse em verde escuro eram as fotos da lousa, e esses outros aqui já é a reprodução de vários que eu tinha em lousa, que eu acabei fazendo em papel e criando alguma coisa para desenvolver para o livro, tá? Então é muito interessante essa ideia, partir de um trabalho inicial, né? De desenho mesmo. Pode passar, hein? Se conseguir. Então, daí já é uma outra lousa, um outro desenho, né? Com várias explicações. Aí seriam vários tipos de desenhos específicos, né?
Pode passar, se quiser, isso é só para informação, assim, geral. Depois eu aproveitei isso nos livros, né? Daqui também, olha, muitos desenhos, então esses em brancos é a reprodução já, tá? Os outros são desenhos feitos na lousa para explicação de aula, né? Ainda as fotos antigas, né? Que tem aí, a questão da fiação, a questão das visualizações que a gente pode ter de um lado de um projeto, o outro, os estacionamentos, né? Que muita gente coloca estacionamento com palmeira. Meu, simplesmente a palmeira não vai dar sombra nenhuma, conforto térmico é zero, né? E dependendo da palmeira, se a palmeira é muito alta, aí vira um poste, né, na cara das pessoas, né? Ninguém vai ver o estacionamento de fato, né? Pode ir passando. Aí é desenho mais que virou a capa do livro, pode ir em frente. Outros desenhos, vai mais, pode ir. Aí já entra uma questão assim, desenhando um projeto, um anteprojeto, alguns croquis interessantes, sabe? Então, como que você vai apresentar teu projeto? Então, assim, esses da mão, a gente pode ter outros, né? Vários tipos. Hoje em dia a gente usa 3D, usam vários elementos, Revit, Sketch, CAD e outras coisas mais que a gente acaba criando, né? E aqui do lado tem os croquis de muro, de fontes, né? Espelho d'água, como é que se trabalha. A ideia, né? Pelo menos a ideia. Eu acho que é importante, na hora que vocês estão fazendo um projeto, pensar bem na ideia do projeto, na ideia da situação. Esses aqui ainda, tipo, feito à mão, né? Mas pode ser trabalhado muito com os outros desenhos, né? Que em CAD, ou mesmo, você pode passar. Ou mesmo fazer uma técnica mista, né? Tem gente que assim fala assim, pô, mas, professor, eu consigo desenhar muito melhor à mão, mas como é que eu vou fazer um 3D, tal? Fica complicado, eu não tenho bloco legal, não sei o quê. Eu falei, técnica mista. Você pega aquele 3D, faz o desenho e começa a desenhar depois à mão em cima, pintar, fazer outros desenhos. Então fica uma técnica maravilhosa, dá para trabalhar coisas muito legais. Aqui é questão de vegetação, né? O tipo de árvores que existem, a forma, o desenho, o tamanho das árvores, né? Então tem uma série de árvores, palmeiras, que, que a gente usa, né? E tem as folhas também, que as folhas muito diferentes uma da outra, coloração, tamanho, texturas, né? As formas dela. Então, é muito interessante trabalhar com isso. Pode passar. As árvores que a gente tem que, por exemplo, a base dela tem um espaço, ou com uma grelha embaixo, ou na calçada, você tem que ter um tamanho específico de abertura no solo para ela receber os nutrientes, né? E normalmente tem muita gente que a gente vê em muitos lugares que eles tampam praticamente com concreto, né? E acabam com a árvore, acaba sofrendo muito, porque ela não recebe a coisa de cima, né? Ela pega do solo, do que ela tem embaixo, e normalmente é muito compactado e árido demais. Pode passar. Aí as questões dos caminhos, né, que a gente pode ver de repente, os caminhos sinuosos é muito mais legal do que o caminho reto, né? Porque o sinuoso você vira o corpo e você olha para todos os lados. Um caminho reto que a gente faça é um estudo de você perceber que
a gente olha para frente e acaba perdendo muita coisa que acontece em volta, né? Claro, tem seus momentos legais, mas se você passa por uma praça e vai em frente, para o outro lado, você praticamente perdeu quase toda a paisagem da praça. Num caminho sinuoso, você tem uma visão um pouco mais ampla, uma percepção melhor para isso. Pode passar. Aí uma questão, por exemplo, iluminação, né? A gente tem vários tipos, nós temos iluminação de solo, balizador, postes, refletores, né? Uma série de, de, de técnicas, né? Os vários tipos de refletor que você quer a copa, você quer iluminar o caminho onde você está pisando, né? Você quer iluminar o muro ou direcionar você pelo muro, né? Os postes altos são os postes que pegam em cima das copas e os postes baixos embaixo das copas, na iluminação em faixa de pedestre, né? Tem uma série de formas, né, da iluminação que é muito importante, além do processo do dia e da noite, né, que são cenários totalmente diferentes, né, que se criam. E aqui o outro lado é só uma ideia de vários tipos de elementos de piso. Você pode criar uma paginação de piso maravilhosa, depende de cada projeto. Você tem de cerâmica, você tem de madeira, você tem daquelas bolachas, você tem pedras, você tem decks, você tem madeira acústica, você tem o cimentado, você tem uma ligação, uma integração, a pedra com seixos ou a madeira com tijolo, sabe? Dá para se criar muitos elementos interessantes, tá? Então é só a criatividade e saber o lugar certo para que você possa ter essa questão da paginação, né? Do piso que você está criando, tá? Então, o paisagismo em si, a gente está vendo que ele não é só a vegetação. O paisagismo em si é a paisagem. O paisagismo é a mudança, a estruturação de uma paisagem, a estruturação do espaço, né? Então é muito interessante que você tenha materiais, que você tenha iluminação, que você tenha os elementos de água, né? Que é outro elemento importante, tá? O tipo de vegetação que você vai usar, ela tem que estar de acordo, que cada uma tem uma função diferente, que você vai aproveitar essa planta não como um projeto à toa, né? Vou jogar qualquer plantinha para dar um molho no meu projeto de edificação, né? Que a maioria faz, mas não é bem assim, porque você tem que pensar, pô, eu vou pôr uma árvore em determinado local para me dar uma sombra específica para melhorar o conforto térmico da casa, da edificação. Ou eu vou querer uma sombra específica para mim, para passar por baixo, para descanso, para ter um banco. Ou eu vou querer uma planta que me dê flores, que me ative, que mude, que tenha uma mudança muito legal e que crie elementos legais visuais, né? Ou os aromas, né? Também os aromas de flores, a gardênia, as próprias primaveras, né? Então, todas as plantas têm uma função específica, né? Existe um catálogo muito legal da coisa de escolas, né? É uma coisa específica. Depois eu vou fazer o seguinte, depois eu vou passar, viu, Fábio? Eu vou passar para você um catálogo muito legal que você pode apresentar para os alunos, disponibilizar para eles. E tem um fichamento de vegetação muito interessante. Eles faziam em São Paulo para colocar para escolas, para construções de escola, e a parte paisagística das construções das escolas. Então, eles explicam a vegetação específica, para que ela serve, dentro do paisagismo também.
né? E não é tóxica, né? Tem que ser uma série de coisas. Oi. Não, tá legal. Pode mandar que eu encaminho para o Depois pessoal. eu vou mandar para você, você passa para o pessoal, tá bom? Acho que vale a pena, é bem legal. Pode passar o próximo. Aqui também vários desenhos, são vários croquis, né, de explicação de desenhos, de estudos, né, que a gente vai fazendo no calçamento, com gradil, com vidro, com muro, sei lá. E aí vai. Pode ir indo. Isso aí, a diferença daquela coisa que eu falei da paisagem, né, gente? A estruturação da paisagem. Então, aqui a gente tem sim o que era o presídio do Carandiru em São Paulo. Então, uma coisa cinza, fechada, um bairro totalmente denso, pesado, perigoso, que ninguém passava. Era um bairro totalmente descaracterizado, mas ninguém queria saber daquele bairro, né? E aí teve a grande mudança, criaram o projeto do Parque da Juventude, né? O presídio acabou, né? E criaram um parque com escolas, com parte esportiva, com lazer, né? E tudo que tinha em volta, ela teve uma mudança radical no bairro, né? Tudo que era decadente, destrutivo, ruim, pesado, acabou, né? Acabou se transformando. Então, se vocês olham o Parque da Juventude, o entorno do Parque da Juventude hoje, é um outro parque, é um outro lugar, outro bairro, totalmente diferente. Então, teve uma valorização muito grande. Então, é o tipo da coisa que quando a gente muda um projeto, né, muda um local, você tem uma característica de mudança muito legal, assim, da paisagem, né? Você valoriza a paisagem como um todo. Então, esse foi um exemplo muito forte da, da, da mudança da paisagem do lugar. Pode ser? Um outro? Aqui é um pouco da vegetação, pensando nela no outono, no inverno, na primavera e no verão, onde ela tem coloração, né? Quando ela perde a coloração, ela fica verde, então em alguma época surge, sei lá, um ipê, outra época vai surgir o resedar rosa, outra época vai surgir uma outra planta, e aí as, as posturas da vegetação são muito importantes. Eu peço sempre quem trabalha com o paisagismo e que quer começar a trabalhar com paisagismo, vamos trabalhar assim: 3 árvores, 3 palmeiras, 3 arbustos, 3 forrações. Peguem esse número de coisas da região, comece a estudar o comportamento dela durante o ano inteiro. Então, quando vai ter flor, quando vai frutificar, quando vai ter folhagem, quando perde a folhagem, quando tudo, todo o processo da planta, né? Durante o ano. E aí vocês podem compor um grande projeto com pouca vegetação. Aí, conforme vocês vão conhecendo a vegetação, então vai assim, eu quero pôr mais árvores, vou buscar mais. Então eu vou conhecer outras. Então, vai pesquisa outras. Claro, sempre no lugar aonde vocês estão fazendo o projeto, né? Buscar conhecimento, né, de cada espécie significativa na região que vocês estão fazendo o projeto. Se vocês vão para o litoral, é um tipo de vegetação. Você vem aqui para a serra, é outro tipo de vegetação, né? A gente não pode ficar misturando muito, que às vezes a planta não aguenta. Por exemplo, nenhuma planta do litoral vai aguentar aqui o inverno com geada, né? Elas acabam até morrendo, é muito difícil. Tem umas que se adaptam, mas a maioria acaba perdendo isso. Então, é uma forma da gente entender bastante, conhecer a vegetação da região e escolher poucas delas e conhecer
o processo de comportamento de cada uma durante o ano inteiro. Que aí dá para fazer uma boa composição com essas que vocês têm. Pode passar. Essa aí é só questão de calçamento, né? Então, vamos para o próximo, depois a gente vê mais. Aqui é só um processo rápido, né? Para entender, por exemplo, primeiro o zoneamento, né? Quando a gente faz um zoneamento de uma área, né? Vamos por uma praça. O segundo já vai para os estudos, a partir do zoneamento, você vai para os estudos mais de pisos e áreas, canteiros e as atividades específicas, já fica mais determinado. E depois você vai entrando na tua proposta, que já tem com a vegetação alta, baixa, média, os pisos, a questão da água, a questão dos brinquedos, a questão, todo o processo é mais ou menos por aí, né? Então a gente tem que ter essa estrutura, esse caminhamento na hora que você está trabalhando no paisagismo. E pensem bem, gente, quando a gente começa a trabalhar, posso passar outro que eu já vou falando em seguida? A gente começa a trabalhar com uma edificação num lote, a gente já definiu o espaço paisagístico, porque o entorno todo já faz parte da paisagem que a gente está criando, né? Então, a gente modifica muito a paisagem do entorno. Então, é muito importante ver que depois do espaço paisagístico que vai surgir, vocês vão estruturar aquele espaço com o projeto, né? Então, é sempre importante isso. Aqui, algumas coisas novas que estão mais surgindo atualmente, né? A questão dos jardins de chuva em grandes avenidas, né? Avenidas central, na parte central da avenida, ou nos calçamentos, tal, são jardins de chuva. Ela acumula toda essa água no subsolo, né? Então, na hora da chuva muito forte, para não ter mais alagamento, eles estão criando vários jardins de chuva que ele é absorvido pelo solo, né? Então, ele entra por baixo das plantas, acabam deixando úmido a irrigação das plantas e, ao mesmo tempo, eles acabam criando os elementos importantes e conservam o subsolo e termina com os alagamentos. Então, é muito legal essa coisa de jardim de chuva. Gente, pesquisa, que tem muita coisa interessante aí que estão fazendo com o jardim de chuva. Uma outra coisa a piscina biológica, né? A piscina natural, tá? Que está sendo assim, muita gente está buscando, né? Que estão com matas ciliares em volta, elas não têm produtos químicos, a água ela acaba sendo limpa pela própria vegetação da mata ciliar em volta e com os peixes. E você pode nadar com os peixes também, tá? Então, é uma piscina natural mesmo. É muito interessante. Claro que tem uma coisinha de movimento de água que precisa ter, né? Mas ela tira tudo que tinham nas piscinas químicas, né? No geral, eles não vai ter cloro nenhum, não vai ter nenhum produto químico aí. E é muito legal e muita gente está fazendo esse tipo de trabalho hoje em dia. Tem mais aí embaixo outras inovações? Tem uma, que é o muro vertical, né? O jardim vertical tem muita coisa sendo feita. Claro que o jardim vertical teve um problema sério, né? Porque ele é um jardim caro, né? No início. Mas ele foi feito quem criou isso aí foi o Patrick Blank, lá. Ele criou uma série de elementos no jardim verticais por causa das ondas de calor, né? As ondas de calor dentro das cidades, onde eram mais áridos, principalmente na Europa, em algumas cidades que não tinham praticamente árvores nenhuma naquele local. Então, eles foram criando, ele foi criando e desenvolvendo uma técnica para isso.
cada vez que é feito, ele está mudando a técnica e é muito interessante, né? Ele trabalha praticamente com as plantas, são forrações que deveriam estar no horizontal, mas estão na vertical, com vasinhos, com coisas assim, e com uma ligação muito clara da água também que corre, né? É uma coisa cara, né? E tem muitos lugares que eles fizeram isso, por exemplo, em São Paulo, fizeram vários e acabaram destruindo, acabaram, porque acabava sendo muito caro, não valia a pena, né? E a manutenção. Então, tem ainda esses problemas, mas é muito interessante. E tem o telhado verde. Tá? O telhado verde é outro elemento muito legal, né? que também melhora a questão da questão térmica, não só nas cidades, mas nas residências, nas casas, em todos os lugares, né, de construção. E, inclusive, tem um lugar, tem uma pessoa que, inclusive, deu uma palestra para a gente uma vez, ele se chama Sérgio Rocha, ele tem uma empresa que chama Instituto Cidade Jardim. E ele está fazendo coisas maravilhosas no Telhado Verde. Muito legal mesmo. Então, gente, não deixe de procurar. Instituto Cidade Jardim. Bom, tem uma live dele, que a gente tem um canal, que chama Conversas Inspiradoras, tá? No YouTube. Então, as conversas inspiradoras do YouTube são vários profissionais que estão fazendo coisas diferentes, né? Que estão criando coisas diferentes. E o do Sérgio Rocha, ele apresentou sobre o trabalho dele, do Telhado Verde, muito legal. Teve uma arquiteta que foi nossa aluna também, e ela está trabalhando com a construção sustentável, principalmente bambu, né? Trabalhando com bambu, trabalhando com essa área que é maravilhosa, né? Vale a pena vocês conhecerem também. Eu acho que hoje em dia a gente tem que buscar as coisas mais que fazem bem para o meio ambiente, sabe? Mais forte para a gente, né? Que dá vida para a gente também. Pode passar. Bom, aí surgiu a questão, né? O porquê que a gente está falando de paisagismo. O que a gente está falando mesmo é da paisagem, né? Antes de qualquer coisa. E a gente tem vários tipos de paisagem. Tem a paisagem natural, a gente tem a paisagem urbana, a gente tem a paisagem deteriorada, tem a paisagem rural, né? Então você tem as coisas de minério, as usinas de minério, você tem dentro da cidade bairros totalmente descaracterizados, né? Sem o conforto térmico, sem conforto ambiental, sem, sabe, o calor excessivo, materiais muito difíceis, né? Tá? Então você tem ocupações muito complicadas, né? Então você tem vários tipos de paisagens. Pode passar. E essas paisagens são muito interessantes, são muito importantes, né? Porque a gente vai mudando e ela vai criando novos vínculos, né? Então, por exemplo, a gente tem a paisagem cultural, paisagem histórica, sabe? Que ela conserva ainda a história, conserva a cultura, conserva esses elementos que são muito importantes para a gente, né? Para a vida da gente, para saber da nossa história. Isso bate muito com a gente. E nosso tempo pode passar. E a gente tem a outra, que é uma paisagem que a gente chama paisagem da percepção e da emoção, sabe? Por exemplo, aí é aquele trabalho do Peter Walk em Nova York, onde ele fez um grande área de fonte, né? Onde tinham as torres gêmeas, né? E essa água que corre com essa luz, ele cria uma percepção da emoção, né? Muito forte. E o paisagismo em si, se você pensar bem, ele traz todos esses elementos da percepção para a gente. A gente vive a percepção. Então, se você passa por um lugar legal, você vai tendo essa percepção e as sensações diferentes. Você pode ter sensações boas ou ruins, você pode ter
a sensibilidade, né? Perceber pelos nossos sentidos também, os aromas, os barulhos, né? Os sons em geral. Então, as visuais. Então, tem muita coisa. Pode ir passando. Tem muita coisa importante para isso. Agora, a gente teve aqui, ó, essa aqui é uma questão de dúvida. Né? O grande problema brasileiro. Né? O Anhangabaú, em São Paulo, 1920 e 1950, ele saiu de que era de uma plantação de chá e de fazenda lá em cima, né? Por isso que o viaduto se chama viaduto do chá, né? Que embaixo tem plantações, e fizeram um grande parque depois. Aí, do parque, ele virou uma grande avenida, criaram na década de 50, porque o auge era o carro. Né? Quanto mais movimento, quanto mais barulho, quanto mais fumaça, era mais importante. Né? Porque isso mostrava o desenvolvimento da cidade. Né? E aí a gente teve, em 1990, o projeto da Rosa Clear, né? Que foi um projeto muito interessante. Eles colocaram a avenida por baixo e criaram um grande parque em cima, e ela com pisos, com um tratamento muito legal da vegetação e das atividades do parque, ela queria um parque muito importante, um parque muito bonito. Só que, em 2014, eles acharam que o parque tinha que ser mudado. Né? Em vez de eles reformarem esse parque da forma que deveria ser reformado, como um bom brasileiro, o que faz? Né? Joga fora e faz outro. Né? Gasta dinheiro, tem muita gente gastando dinheiro aí por cima, mas joga fora e faz outro. É o que foi feito. Né? Virou um sambódromo esse negócio aqui, uma coisa de concreto que tem um pouquinho de água que corre para cima, mas e a vegetação só no entorno, só nas laterais. Então ele perdeu totalmente a função do lugar. Então o parque o Vale do Anhangabaú é um vale extremamente assim, que teve muitas épocas e muita confusão. Né? E hoje em dia tem muita briga, né? Tem o CAL, tem uma série de elementos que estão aí por cima. E outra coisa, quando foram fazer esse projeto aqui, eles foram buscar um urbanista dinamarquês, que não tem nada a ver com o Brasil também, né? Que ele não tinha nenhuma característica igual do Brasil. Ele costuma fazer espaços abertos, livres. Se vocês olharem a vida do arquiteto, do urbanista, ele não tem mais a característica dele, assim, de pensar no parque fechado, bonitinho, não. Eles são esplanadas, quanto mais aberto, melhor, mais concreto, melhor. Né? Ele é muito nesse nível. E, na época, o prefeito de São Paulo, na época, contratou esse cara para fazer um novo projeto. E mudou o prefeito, e continuou a mesma coisa, porque já estava começando a obra e já foi. O Bruno Covas continuou e terminou a obra no final. Quer dizer, são coisas assim, sabe, que não são pensadas, né? Não, é muito fácil chegar assim, vamos destruir e fazer de novo. É muito complicado. Isso muda a paisagem, gente. Isso muda a paisagem, a forma de usar, a forma de você perceber o lugar, muda muito. Pode passar, gente, desculpa, eu me empolgo com essas coisas. Pode passar, Fábio. Esse aí é uma intervenção urbana muito forte, por exemplo, em C1, em cima. Isso, eram viadutos, e o viaduto acabou sendo um grande parque, né? Tanto em cima quanto na parte de baixo. Eles tiraram os carros e fizeram um grande parque em cima do viaduto e embaixo do viaduto, em outras áreas, que já existia uma questão de água já
com um córrego, né, fechado. E aí eles abriram esse córrego e ficou uma grande água correndo pelo parque em si. Pode passar. Esse é um outro projeto que foi da Praça Roosevelt de São Paulo também, em 2 momentos. A Praça Roosevelt foi construída, foi feito um projeto, mas não foi assimilado pela população, acabou deteriorando, e no ano 2000 e pouco, aí, 2010, 2015, eles reformaram esse grande projeto. Tá? E aí fizeram um outro. Quer dizer, eles não mudaram muito, eles tiraram, eu acho que uma boa parte construída e criaram mais elementos verdes também e de atividade. Então, é um parque hoje que é muito usado e muito valorizado. Mais um. Ô, Fábio, quanto tempo a gente tem? Olha, Fábio, acho que assim, a gente começou às 7h30, então, pelo que eu estou acompanhando aqui, né, a questão dos slides, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 6 slides, o Fábio. Pode dar Então é sequência. rapidinho. Tá. Não, é que eu gostaria de deixar mais à vontade o pessoal perguntar, se tiver dúvida com uma coisa e tal, né? A gente Bom, deixa no a final, gente a vai gente abre falar. para. Legal. Então, vamos entrar um pouco na vegetação, só para a gente poder entender um pouquinho sobre ela também, né? O que ela traz para a gente, né? Então, insolação, luz e sombra, barreiras de vento, vedação de visão, conforto térmico, a qualidade do ar melhora, aguça a percepção com aroma, sons, visões, né? Traz o lazer, o descanso, o relaxamento, melhora a paisagem, com cores, formas, trazendo mais sensações. Então, o básico é questões tanto sensoriais quanto físicas, a gente pode pensar na vegetação. Pode ir. Aqui algum tipo de uso de vegetação que a gente vê em ruas, né? Em calçamento, a gente vê como barreira vamos supor, barreiras de vegetação, né? Assim, esses aqui como cerca viva, né? A gente vê os pisos juntamente com a vegetação fazendo a composição, trazendo vegetação, as alamedas com as árvores, que são importantes, né? Os canteiros e a composição com pisos, né? Você pode compor a vegetação com determinados pisos, e isso fica muito legal. Então, a paginação de piso é básico para qualquer tipo de projeto que você for usar, tá? Pode passar. Então, aí a gente tem as árvores, né? Que a gente tem aquela função dela, da beleza, né? Da estrutura, tamanho, formas que ela tem, as sombras, né? As flores que vibram na paisagem, as alturas de algumas espécies que podem ser vistas de longe, né? Os maciços fechando áreas e limites. Quando você fecha um grande maciço com árvores, você limita, principalmente a área mais rural, essas coisas. Os caules que são desenhados são vários tipos. Tem o pau-ferro, ele tem um desenho maravilhoso, a jabuticabeira, né? A paineira, que tem os espinhos, assim. E cada um tem um desenho interessante, né? E aí a questão das folhas, né? A tonalidade, né? Quando elas abrem uma alameda, criam um vínculo maior, dão um conforto térmico gostoso em determinadas épocas, né? E é muito legal, porque você fica embaixo, você sente o frescor das plantas, tá? Pode passar, pode passar. Aí os arbustos que eles trazem flores, cores, formas, né? Ele cria muito volume. Se você tem um arbusto alto,
ele te coloca aquela visão, né? Aquela vedação, você tampa a visão que você não quer. Se você coloca o arbusto baixo, ele não deixa você correr, ele vai te mostrar o outro lado, mas você não vai ter uma ligação com ele. E tem as flores, né? As flores de composição que você pode utilizar junto com as construções, junto com o revestimento. Vamos pôr os muros verdes, as hortênsias é uma coisa maravilhosa, né? Então, esses desenhos aqui, por exemplo, visual aberto, visual mais fechado, cercas vivas, né? Você pode trabalhar uma série de elementos aí que são muito legais. Pode passar. Então, cada um tem uma função. No final, é isso que tem. As forrações são várias. Muita dificuldade, às vezes, do pessoal entender o que é forração e o que é gramado. Qual que é a diferença entre eles? O gramado é você pisa. Você pode pisar, claro que não vai pisar exageradamente, mas dá para pisar. As forrações são forrações com flores, com folhagens, né? Texturas diferentes. Você não pode pisar porque senão você mata aquelas plantas. Então, são canteiros que são formados, que você pode ver, são várias tonalidades e com cores, com flores, é muito interessante. Por exemplo, esse lírio aqui, se você pega uma planta, ela ela dá um efeito de uma flor ou duas só, mais nada. Agora, quando você planta em maciço, em composição, a beleza quando forma, né, quando ela acaba formando a cor da flor, né? Então ela passa a vivenciar mais, ela cresce muito mais com isso, tá? Pode passar. Aí a gente tem as palmeiras, que as palmeiras que eu falei, né? As palmeiras, ela é muito, na perspectiva, ela é muito interessante. Por exemplo, no centro de avenida, ela te dá o direcionamento. Entre elas, por exemplo, você tem no fundo uma igreja, ou tem uma prefeitura, alguma coisa. Isso aqui é muito usado no interior de São Paulo, e no interior do Brasil, porque a palmeira veio com os monarcas, né, para fazer direcionamento, para criar essa perspectiva, né? Então você cria essa perspectiva que é muito interessante. E outra coisa, quando você usa a palmeira junto com uma construção horizontal, mais horizontal, ela, como tem uma verticalidade, ela cria um equilíbrio da forma, né? Ela acaba criando um equilíbrio, valorizando a arquitetura e não tampando a arquitetura. Ela cria só o equilíbrio, ela cria um elemento forte aí, de valorização. Para quem conhece o Hotel Unique em São Paulo, tem isso. É muito bonito, porque o Hotel Unique é muito horizontal e tem as palmeiras na frente, que ela limita o espaço do hotel, mas ao mesmo tempo ela tem aberto, espaço aberto, e você vê atrás a construção que é muito valorizada. Pode passar. Bom, aqui tem o livro, né, que mostra para você. Tem mais depois, né? Ou acabou aí? Acho que acabou aqui, Fábio. Acabou. Então não foi. Bom, tudo bem. Então, esse é o meu livro, né, Da Semente à Paisagem. A gente fala praticamente um pouquinho de cada coisa. E eu vou tentar, se você abrir, tirar isso aí, eu vou tentar abrir um aqui só para mostrar a finalização de um projeto. Você quer Vamos ver se eu compartilhar o consigo. quê? Hã? Não entendi. Você vai É um compartilhar outra coisa? PowerPoint aqui, eu queria ver se dá para abrir. Deixa eu ver se eu consigo. Você me permite, você tem que me permitir, né? Então, acho que eu não consigo fazer isso. Não? Você consegue mandar para mim lá no Whats? Já está difícil. É, Vai porque estar aqui eu difícil agora. não sei se eu consigo, Fábio.
Eu não consigo gerenciar a sua permissão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Eu vou tentar fazer uma outra novidade. Tentar usar o celular aqui. Vamos ver se eu consigo. Tem que desligar o áudio para não é. Espera aí. Eu queria mudar o coisa. Vou ter que virar o celular, porque eu não consigo achar o. Como eu divido. Bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu colocar isso. Se vocês conseguem. Dá para ver alguma coisa, gente? Hã? Estou vendo uma mesa de jantar, parece. É que eu não estou enxergando o que eu estou vendo, o que eu estou mostrando, tá? Aqui abaixo do celular. Aqui, ó. Não vai dar para vocês verem. Não vai não. Dá para ver só vocês aqui, não dá. Não dá não. Queria compartilhar aqui a tela, mas não estou conseguindo não. Bom, o que eu ia falar para vocês, deixa eu apagar aqui esse celular, porque está meio complicado agora. O que eu ia falar para vocês é que quando a gente desenvolve, nesse livro eu tenho algumas coisas aqui que explica um pouco a questão de como desenvolver um projeto de paisagismo, tá? Então, no momento que você começa para ter uma etapa de trabalho que é muito legal, primeiro você tem que aquela história, precisa conhecer muito bem o cliente, fazer um plano de necessidade para o cliente, depois um plano de necessidade do terreno, da área que vocês vão ocupar, né? Buscar todas as informações importantes, né? Para depois vocês começarem a fazer um zoneamento, um projeto mais específico até chegar num estudo preliminar, né? Aí você vai apresentar para o seu cliente um anteprojeto, né? E na hora que você consegue ser aprovado, aí você tem um projeto executivo, né? Que, né, não vai dar para vocês enxergarem, mas que seria um projeto, o executivo, né? Com vários desenhos específicos. Então, aí você tem o projeto de plantio, você tem o projeto de paginação de piso, né? E você tem o detalhamento. Então, um pouquinho. Acho que eu consegui, viu? Deu para ver? Tá aparecendo. Apareceu aqui sim. Apareceu? Eu não vou nem mexer muito aqui, porque vai dar complicação. Bom, esse aqui seria, eu vou deixar assim mesmo para não dar problema. Então, por exemplo, aqui é uma apresentação de um projeto, né, com um desenho mais digital, né? Aí você tem, por exemplo, aqui um projeto de maquete eletrônica, aí dá para fazer maquete física também. E aquela coisa que eu falei, né? Para você fazer um projeto completo de paisagismo, você tem o anteprojeto, aí o projeto executivo, que vem como planta de plantio, a planta de paginação de piso e o detalhamento, né?
Aí você tem esses desenhos, né? Alguns desenhos específicos de planta de plantio, com a vegetação, dependendo das espécies que você utilizou. E é um desenho mais técnico, é importante ser um desenho técnico, com medidas, com colocação de vegetação no tamanho máximo, né? Sempre pensando nela no tamanho máximo que vai chegar, tá? E aí a gente tem a tabela de vegetação, que é importantíssimo, né? Que a gente tem o nome botânico ou científico, né? O nome popular, que varia de lugar para lugar, a altura da muda que vai ser plantada, o espaçamento entre elas, caso você tenha uma muda entre próxima uma da outra, né? A quantidade que você vai pôr, né, dessa espécie, né? E tem um código e tem algumas observações. Então, essa tabela de vegetação é muito importante na planta de plantio, tá? E a página de paginação de piso, né? A planta de paginação de piso, que é totalmente, né, sabe, cotada em todos os sentidos, os pisos, a colocação do piso, o detalhamento dela, como é que vai ter cada placa, o tamanho da placa, o tamanho do, do, do entre as placas, né? E aí todo o material específico, com uma tabela também importante ao lado. Então é muito legal e muito importante essa paginação, por exemplo. Paginação de piso vai ser entregue para obra, né? Para o empreiteiro de obra mesmo. E a paginação, a planta de plantio, vai ser entregue para alguém que vai fazer o jardim, um empreiteiro de jardim. Então você tem que ter todas as informações perfeitas, medidas corretas, porque se você não fizer isso, esquecer uma medida, o pedreiro ou o jardineiro vai fazer por tua conta e vai fazer errada, com certeza, né? Aí a gente tem detalhamentos, né? Aqui não vai dar para ver direito, porque eu não abri aqui, tá bom? Então, tem vários detalhamentos para se criar. Então, é importante a gente pensar um pouco na vegetação. Aí o livro, Ô, né? Fábio, E... se você segurar o Oi. Ctrl e rolar o scroll do mouse, eu acho que ele consegue dar um zoom, se você quiser. Se eu fizer isso, vamos ver o que acontece. Está aparecendo outra coisa. Não. Voltou. Acho que voltou a tela que eu estava compartilhando aqui. Bom, mas é a mesma tela Bom, mas tá ali que você está mesmo, é aquele apresentando, que é do negócio livro. Tá lá. É, é do livro aqui, ó. Dá para ver agora? Não. Não, estou vendo sua tela do Teams. Então deixa para lá. Esquece. Tá. Deixa eu tentar Gente, compartilhar. se vocês quiserem conhecer o livro, procure na editora Dialética, tá? Tem uma loja, eles vendem o livro lá e tem disponibilizado também no Amazon e em outras como digital, né? Então tem vários lugares que estão com eles. E eu fico à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar comigo ainda. Falei demais, né? Não, acho que E, foi perfeito, Fábio. Foi uma hora de palestra, acho que com um tamanho bem legal de tempo. Pessoal, vou uhum. abrir então para vocês. A maior parte aqui tem aluno, tem ex-aluno, já tem arquiteto formado, tem Ai, que gente legal. que é de fora. Então, eu vou pedir para que vocês levantem a mão aí ergam a mão aí no Teams aí, caso queiram fazer pergunta, para não acontecer de abrir vários o áudio ao mesmo tempo, tá? Mas está aberto para vocês, pessoal. Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade.
Vamos ver quem vai ser o primeiro a vencer a timidez aí. A Leila. Vamos lá, Leila. Pode abrir o áudio aí, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o professor Fábio Henrique, assim, pelo tempo de carreira dele, ele acabou direcionando a atividade dele mais para o paisagismo, mais para arquitetura na parte de construção, ou ele conseguiu conciliar muito bem as duas atividades, né, os vários segmentos da arquitetura? Leila, desde que eu me formei, eu já fiz meu TFG na época ligado a paisagismo, que eu gostava. Eu fui assim, o meu professor foi o Benedito Abud, né? Que hoje é um dos melhores paisagistas brasileiros, né? Um dos maiores aí, pelo menos os mais evidentes. E eu trabalhei muito com essa relação do paisagismo, pensando mais na paisagem mesmo, na intervenção da paisagem. Então, independe se eu estivesse fazendo só projeto de paisagismo ou projeto de edificação, mas eu englobava tudo, sempre. Sempre quis criar elementos mais importantes. Claro que a minha área específica é do paisagismo, né? É da arquitetura paisagística. Então, eu me direcionei muito mais para isso, né? E tem o paisagismo urbano, né, que é muito importante. Então, no final, a gente está trabalhando a paisagem, né? A gente está trabalhando tudo. Então, as valorizações de espaço é muito importante. Obrigado, professor. Nada. Alguém mais? Leila, pode só abaixar a mão, por favor. A Suelen levantou aí também. Suelen, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite aos professores. A minha dúvida, na verdade, eu entrego o meu TFG agora, no fim do ano, e dentro da minha proposta, eu queria fazer um espaço aconchegante, um jardim, que faz parte do meu conceito. E a minha dúvida seria quais são as melhores árvores, vegetações, que é legal para colocar num espaço onde eu vou ter diversos públicos, desde crianças até idosos, vai ter uma ciclovia, então eu queria saber do professor Fábio qual essas vegetações que são mais interessantes de se colocar nesse tipo de paisagismo. Olha, o importante como eu falei, vocês precisam primeiro pensar na região, regionalizar o local, né? Então, ver que tipo de árvores existem na região e começar a pensar nela como propostas, assim, qual a função dela, né? Dentro do paisagismo. Então, eu acho que esse livro esse catálogo de vegetação pode te ajudar bastante, que você vai sentir essa diferença. Mas é importante pensar em plantas que dão sombra, que dão flores, qual o efeito que você quer dar na paisagem, né? Eu acho que você pode até começar a trabalhar a questão da volumetria da vegetação em relação ao projeto que existe, né? E as atividades que existem embaixo, né, que estão sendo criadas, e você começar a pensar na insolação, pensar na questão dos ventos, né? E começar a pensar qual a melhor insolação, sabe? Qual o conforto térmico. À tarde, o banco tem que estar embaixo da árvore, mas ele pode tomar sol também. Então, é legal ele tomar um sol da manhã e não da tarde, né? Sim. Tópico da tarde, assim, a partir da 1, 2, 3 horas da tarde, que é um sol muito quente, muito violento, né? Então, você tem que começar a pensar muito nas espécies, primeiro da região, e segundo, tentar compor esse projeto e buscar nessas espécies
essas características que você está procurando, entendeu? Eu acho que Entendi. se tiver esse catálogo vai te ajudar bastante também. Entendi. Muito obrigada, Pensar viu? não plantas tóxicas, né? E com crianças, você não pode ter plantas muito tóxicas, perigoso. Né? Árvores que, por exemplo, são perigosas de a criança querer subir e quebrar, né? Porque tem caules, tem árvores com caules muito frágeis, né? Tem outras não. Uhum. Então, tem que pensar nisso também. Não dar espinho, essas coisas, né? Entendi. Muito Muita coisinha para obrigada. pensar, viu? Nada. Legal. Suelen, obrigado pela participação. Pedi para você baixar a mão aí. Agora a Joana vai fazer a pergunta. Por favor, Joana. Boa noite, tudo bem? Desculpa, é Alexandre o nome, está com o login da minha filha, ela usa bastante o TIM, acabei não tirando. Fábio, eu tenho presenciado uma grande vertente das construções que estão acontecendo ultimamente, uma preocupação bem grande com essa parte de paisagismo e as pessoas se preocuparem, mas eu vejo isso muito numa área, numa classe social um pouco mais alta, né? As pessoas que têm um pouco mais de informação e tal. Como é que a gente conseguiria atingir as pessoas que têm uma classe social um pouco mais baixa e não veem isso como importância dentro do projeto que elas estão pleiteando de construção, ou seja, né, reforma, tanto uma ou outra. Como é que a gente consegue chegar nessa população, nessas pessoas que têm uma renda um pouco menor, mas que também necessitam, tanto quanto qualquer outra, dessa intervenção nossa para mostrar que o paisagismo é tão importante quanto uma porta, uma janela, ou pensar num projeto como um todo? Uma boa pergunta, viu? É muito interessante isso aí. Eu vou dar a resposta com um trabalho que eu fiz em São Vicente. É um trabalho bastante interessante, que a gente trabalhou com uma área muito pobre, no geral, e eram oriundos de uma favela, de casas pequenas, né? Que eram famílias que não tinham estrutura nenhuma. E o governo, na época, fazendo umas casinhas para eles. E o trabalho que eu fazia era de conscientização, além de uma equipe grande, mas a minha parte era a conscientização das pessoas de utilizarem melhor o espaço delas. Tanto externo como a cidade, o bairro novo que eles estavam criando, como a própria quintal, a própria estrutura interna do espaço que eles iam ter, novo. E foi muito legal, porque eles começaram, a gente atingiu essas pessoas através da escola, fazendo trabalhos com os alunos, eles que gostaram de trabalhar com vegetação, e no dia que a gente for fazer um trabalho de uma praça que existia, os pais todos vieram junto com os alunos, e eles quiseram trabalhar, eles quiseram plantar, eles quiseram desenvolver. Aí eles perceberam o quanto era valioso o espaço paisagístico, né? Quanto era legal. Então, você para atingir uma classe que não tem informação, você precisa dar informação, você tem que mostrar para ela, né? Por exemplo, o Sérgio Rocha estava falando do Telhado Verde, que tem uma equipe que só trabalha em áreas de favelas ou de comunidades carentes e que estão conseguindo fazer umas coisas novas, e que o pessoal está entendendo isso e está criando novos vínculos, né? Eu acho que no paisagismo também é muito importante, porque se você olhar as casas dessas pessoas, mesmo que elas tenham um vasinho, elas têm um vasinho, elas cuidam com carinho e elas sabem a valorização desse vasinho. Pode ser tempero, pode ser uma hortinha pequenininha, mas eles estão ali valorizando. Então, você pegar isso aí e mostrar para ele, pomba, você podia ter um lugar menos ido,
sabe? Porque a cultura brasileira é construir, construir, construir e ocupar o quintal todo com cimentado, né? Deixar o máximo. A gente mostrar que não é isso. Mostrar que dá canteiro, você pode Fábio, acho que e a cortou um pouco seu áudio. Oi, oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô sim. Acho que no finzinho cortou os últimos 10 segundos aí que você estava falando só. Espera um pouco só. Só pegando o gancho aí, não sei, para isso que o Alexandre falou, eu não sei, ele estava se referindo a classes mais abastadas, né, que têm um poder aquisitivo maior e que são as que mais realizam projetos de paisagismo, né, principalmente nas residências, né. A classe média mesmo já não tem tanto interesse, não tem tanta consciência, né, desses espaços. E isso me remete muito a um texto que eu li da Rosa Clias, né, que é a nossa grande dama do paisagismo nacional, que na época em que ela era estudante, parece que não havia ainda a cadeira de paisagismo, né? Ela teve um contato mais tardio com paisagismo, e ela, tendo essa consciência do paisagismo, ela decidiu que ela queria trabalhar com isso, mas não existia ainda esse mercado. Então ela criou o próprio mercado. Ela pegava muitos projetos de interiores e ela sempre levava paisagismo para o projeto de interiores, né? Obviamente que isso também era para pessoas de alto padrão, mas vale, acho que a referência, né? Você tem um projeto de uma casa num lote 10/25, um padrão médio, e você desenvolve um projeto já incluindo um projeto de paisagismo, às vezes, né? Tenta fazer isso entrar na cultura para quem você está projetando. Eu acho que é uma maneira também de se trabalhar isso. Não sei se era exatamente isso que você queria abordar aí com o Fábio. É mesmo isso, porque eu, por exemplo, moro na cidade de Taubaté, numa casa próxima ao centro, e a casa tem jardim na parte da frente, mas é grama. E aí a gente tentando convencer o proprietário, né, e tal, e ele não quer de jeito nenhum que coloque nenhuma árvore, nem nada, e é muito complicado você trazer essa tratativa, né, porque eu acabei, por conta de ter entrado na parte da profissão de arquiteto, tentando mostrar para ele isso, mas que existe uma barreira, sabe? A pessoa, ela se fecha para isso e não tem o que faça. A casa tem 95% da construção completamente acimentada, né? Essa parte cultural é mesmo complexa, né? O Fábio não... Palestra online. Oi, Isabel. Ué, caiu. Denner, pode fechar o áudio, por favor. Sabe uma coisa? Estão indo agora? Sim. Estou te ouvindo sim, Fábio. Sim. Tá, é que é o celular agora. Você sabe que, por exemplo, eu quando eu estava fazendo muito, eu pegava cliente, e chegava para mim e falava assim: olha, você quer fazer o favor de tirar essa árvore da minha frente porque ela faz muita sujeira? Você quer tirar essa árvore porque, sabe, eu não aguento mais ficar varrendo, ou mandando a empregada varrer? Quer dizer, qualquer um, sabe? Então, e era o tipo da coisa que eu chegava e falava assim: então não vou fazer. Para que você chamou um paisagista para tirar a árvore? Né? Eu trabalho
com paisagismo, mas não para tirar árvore, para colocar árvore. Aí eu ficava explicando para ela. Você sabe que essa árvore, sem essa árvore, você vai ter um calor absurdo no verão na sua casa? Ela falou assim, aqui é muito quente, mas essa árvore dá uma proteção. Eu falei, então, começa a pensar nisso. E eu tentava convencer de outra maneira, entendeu? E tem gente que não quer nem saber, sabe? Então, aí vai depender de cada um também, né? Bom, eu acho que era bem isso mesmo, Fábio. Obrigado pela atenção. Imagina. Tiago Rezende, pode fazer sua pergunta. Tiago Rezende, tá na escuta? O Tiago não tá. Abriu aí. Tiago. Vou fazer o seguinte, o Tiago acho que não deve estar conseguindo falar. Vamos passar para a Brenda aqui, para a Brenda fazer a pergunta dela. Pode falar, Brenda. Boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Espero que meu áudio chegue a tempo, porque a minha internet não está muito legal. Mas a minha dúvida era mais ou menos essa. Minha dúvida era mais ou menos essa mesmo. Na hora de alcançar, de conseguir atrair mesmo as pessoas a terem interesse no projeto de paisagismo, a partir do alto, médio padrão, porque parece que só aparece, por exemplo, para projetos maiores, de grande escala, né? Como conseguir inserir isso mesmo e atrair o público para esse tipo de projeto, a ter interesse. Parece assim que o paisagismo ele só consegue alcançar se ele estiver junto com outro tipo de projeto. Então, mas eu acho que a coisa é muito cultural, sabe? Eu acho que você consegue fazer coisas muito legais para as pessoas que não tenham tanto mais interesses, né? Na questão da própria vida da pessoa. Eu até falo uma coisa, só cortando isso para te responder. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, que a gente viveu nessa pandemia, foi uma forma da gente se priorizar, da gente entender um pouco o nosso interior, nossa forma de vida. Porque antes as pessoas só se olhavam para fora, elas não se conheciam. E muita gente foi parar em psiquiatra e psicólogo com essa questão da pandemia. Então, eu acho que essa coisa de se interiorizar, de se encontrar, de se conhecer, você tem mais sensibilidade. Eu acho que no momento que você vai fazer hoje, falar que a pessoa quer fazer uma casa, quer desenvolver um projeto paisagístico, o que for, né? Seja de qualquer classe social, ela tem uma questão dela interna para desenvolver. Então, ela está vivenciando melhor a coisa do que antes. Claro que não, tem gente que não mudou nem um pouco. Está querendo viver para fora ainda e vai ser o resto da vida assim. Mas eu acho que muita gente está tendo mais clareza hoje em dia com a questão da sensibilidade, da sensibilidade no paisagismo, e não só no paisagismo, nas construções mais sustentáveis, na questão do meio ambiente. Eu acho que as pessoas acordaram um pouquinho para alguns elementos, né? E isso faz bem, né? E eu acho que essa questão não é só da classe social que vai fazer o paisagismo. Eu vejo gente numa classe social muito mais baixa e que curte, que vivencia a questão do paisagismo muito melhor que qualquer pessoa, porque ela tem
coloca sensibilidade em cima daquele, né? Eu acho que só basta a gente ensinar, sabe? É trabalho de formiguinha? É. Mas cada trabalho é você ensinar alguém. Se você vê alguém com algum problema, falar com ele, explicar, tentar modificar a forma de pensamento deles, para tentar mostrar um outro caminho, que é um caminho melhor. Sabe? Eu acho que é mais por aí mesmo. Tá, ô Fábio, eu estou vendo aqui uma tela vermelha de fundo, não sei se é seu computador, pedi para você parar o compartilhamento. Tenta parar o mas eu tirei, mas ele não parou nada. Eu vou desligar, eu vou tirar. Se você abrir o Teams do seu computador, deve ter abrindo o Teams ali embaixo, deve ter um xizinho lá no compartilhamento. Pronto. Peraí. Ali em cima, isso, tem um microfone do lado, acho que tem um xizinho, que é o do isso. Agora eu saí do computador, total. Agora fiquei aqui no celular somente. Aqui eu deixo compartilhando aqui, aí fica compartilhando a tela aqui tá bom. do seu livro. Vamos lá, vamos ver se o Thiago... Eu não olhei lá, fechei lá, mas não estava vendo. Não tem problema. Thiago, você consegue falar agora? Mais quer fazer pergunta? Oi, boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar, Thiago. Boa noite, Fábio. Boa noite aí, professores. E boa noite aos colegas aí também. Eu estava pelo fone de ouvido, eu fui gravando, depois eu vi que não estavam ouvindo. A minha pergunta é o seguinte: eu tive uma ideia aí recentemente pro meu TFG e relacionado a hospitais. A minha ideia, eu não sei, recentemente eu conheci o design biofílico, que eu imagino, não sei se estou correto, mas que é um braço aí do paisagismo, está relacionado, pelo menos por conta da questão da vegetação, do uso de plantas, né, gerando aí as sensações, o conforto, e até agora há pouco aí o Fábio falou sobre a questão do vasinho, né, trazer esse senso aí de cuidado, de responsabilidade, enfim, e essa relação, né. E a minha ideia era trazer um pouco dessa coisa da sensação para dentro porque a gente vê muito o paisagismo, essa ligação com a paisagem e com o conforto, as sensações que as plantas, né, ou uma árvore traz, muito do lado externo, e trazer, a minha ideia era trazer isso para dentro do projeto ali do hospital, onde trabalhasse um pouco essa sensação com as pessoas que estão ali dentro se tratando e tal, por meio de um pátio, enfim, ou trazendo algo até para dentro de uma área ali de espera, enfim. Aí eu queria saber o que o senhor acha. O senhor acha que é cabível? Você acha que é... Não sei se o senhor já viu algo assim, porque eu tive essa ideia, acabei que, na verdade, não pesquisei nada se tem algo do tipo. E aí eu queria saber do senhor aí, dentro da experiência do senhor, o senhor acha que é possível, que é aceitável dentro do ambiente hospitalar? Qual seria o caminho aí ideal para tentar, de repente, uma mudança aí dentro desse ambiente, entendeu? E se acha que é cabível para um TFG, para um tema aí de um projeto aí, para uma apresentação de um TFG. Então, Tiago, eu acho o seguinte, eu acho que existem várias maneiras de você trabalhar a questão da melhoria da paisagem interna com as pessoas. De repente, eu já vi determinados, vamos supor, aí clínicas, não eram hospitais, mas clínicas
alguma coisa nesse nível, com jardins internos, parte em jardins internos, onde as pessoas podiam se sentir melhor, mais tranquila, com um ar mais tranquilo, mais gostoso, entendeu? E as pessoas relaxarem um pouquinho mais, né? E eu vi já alguns trabalhos assim muito legais, né? Agora, dentro do hospital em si, você pode criar até vínculos de visualizações para fora, né? Se for uma coisa no térreo, ou no primeiro andar, você pode ter um visual muito importante, um jardim de varanda, mesmo um telhado verde, assim, em vários andares, uma coisa assim, que as pessoas tenham uma relação com a paisagem externa, que seria a vegetação, né, para decidir essa coisa, tá? Eu acho que dá, porque tem um... Eu acho que a única coisa do hospital, por exemplo, é a questão de doenças, né, que podem ficar em alguns lugares, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, corredores do hospital, você vê, é totalmente... A limpeza é total, higiene total, né? Uma outra coisa, não tem uma vegetação. Claro que, de repente, ele pode ter um espaço ali perto que dê essas sensações gostosas, né? Ou um visual, ou uma sensação de um aroma, né? Porque tem que tomar cuidado também. Por exemplo, aromas é legal, mas tem gente que, por exemplo, tem alergia a jasmim. Eu adoro jasmim, mas tem gente que tem alergia. Então, essa questão do hospital é meio complicado com essas coisas, tem que pensar nisso. Mas dá para fazer alguns lugares legais para isso. Eu acho que dá para você trabalhar. Certo. Obrigado, professor. Tá bom. Obrigado, Thiago. Vamos lá, o próximo vai fazer a pergunta, o Alessandro. Alessandro, pode falar. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, professores? Tudo bom. O meu TFG é voltado em cima de uma instituição educacional para crianças de necessidades como autismo. E uma breve pesquisa que eu fiz relacionada ao paisagismo, eu queria saber do senhor qual é a opinião que o senhor tem diante desse nicho e se o senhor já teve alguma experiência em algum tipo de projeto onde foi solicitado trabalhar com paisagismo, estímulos, né? Eu tenho visto que eles têm muita necessidade de estímulos de cheiro, tato, essas coisas todas. O senhor acha que cabe isso dentro de um projeto? Tem alguma perspectiva sobre isso? Deve ter sempre. Sempre. Minha experiência foi numa escola. Eles me chamaram para dar umas aulas de jardinagem para os alunos. E eram crianças. Só que eu não sabia o que eram crianças com problemas especiais, com alguns problemas mentais, mas era uma mistura. E eu me assustei no início, mas aí eu percebi a sensibilidade, sabe? Então, tinha uns que estavam cegos, tinha outros que tinham algum problema diferente, tinham várias autistas, tinha tudo junto. E aí o que a gente fazia? A gente ia no jardim, lá fora, e começava a pegar planta, cheirar a planta, mexer na terra, criar vínculo com a terra. Então, essa parte da sensibilidade, nossa, era uma tranquilidade. Eles adoravam o dia, porque eles ficavam assim, super assim, ligados com o que a gente estava fazendo com eles, sabe? Que não era ficar dentro de casa ou dentro da sala de aula, mas sim sair para fora, cheirar, ter os aromas, mexer na terra, sentir a água, sentir a mão suja, sabe? Então, eles curtiam essa questão da parte sensível mesmo, sabe? Então, eu acho muito importante isso e tem muito trabalho feito em cima disso, tá? É muito legal.
Eu também trabalhei numa casa, num projeto de uma casa que tinha o filho do proprietário, e ele tinha síndrome de Down, mas, eu ia lá, ele ia plantando comigo, eu ajudava ele a plantar, assim, dava a mostrar o que era plantio, e ele curtia, mexia, sabe, sentia cheiro, era muito legal. Então, ó, sem dúvida nenhuma, é a coisa melhor que você pode fazer, é colocar vegetação para essas pessoas. Trabalhar Obrigado. com isso. Muito obrigado. Ô, Alessandro, deixa eu aproveitar e dar um gancho aqui também, porque eu tenho um sobrinho que ele faz parte do espectro autista, né? E ele é fascinado por vegetais, né? Inclusive, uma festinha de aniversário dele, se não me engano, de 8 anos, o tema foi uma quitandinha, né? A mesa era toda uma quitandinha, toda decorada, porque ele adorava pegar abobrinha, berinjela, né? O autista tem isso do hiperfoco, né? Então, eram comidas que ele gostava muito, então ele gostava também de brincar com os vegetais. Então, isso que o Fábio falou, eu acho que é muito relevante, né? Porque o autista responde de uma maneira diferente, né? O cérebro dele responde no momento dele, quando ele tem o estímulo, que é aquele estímulo que faz ele querer responder. Então, se ele está sentado ali brincando, você pode chamar ele à vontade, que ele não vai olhar para você. Se não é isso que o cérebro dele está destacando, né? Então, com certeza, eu acho que essas experiências sensoriais, principalmente relacionadas ao autismo, mas não só, né? O Fábio falou também de deficientes visuais, cegos, né? O paisagismo é uma área extremamente sensorial, né? Então, tudo que você puder trazer, eu acho que é extremamente válido. O complemento, né, que assim, sobre esses estudos, é que realmente, né, vegetação, água, som, cor, né, e no projeto, em algum momento do bosque, que nós temos uma trilha de sensações lá, eu projetei e fiz até uma geodésia pedagógica com uma árvore no meio e um deckzinho suspenso sobre ela, e tá ficando bem legal. E aí eu queria realmente ouvir a opinião de vocês, porque às vezes a gente tem dúvida se está no caminho certo ou não, mas como isso tem sido uma constante, né, a gente tem visto um crescimento, não porque não existia, é porque hoje eles são contados e são vistos, né? Então a gente está agora trabalhando com esse fator aí de focar realmente nessas famílias. Mas obrigado, viu? Estou bem feliz aí em saber que de repente tem uma tendência boa aí. Legal, legal. Vai firme. Aproveita. Legal, Alessandro. Bom, Fábio, eu acho que os alunos conseguiram aí sanar dúvidas, realizar uma participação, trocar experiências, ideias, né? Eu fico muito feliz que eles se interessem por esse tema, porque o paisagismo ele está não a arquitetura também, né? Mas o paisagismo é extremamente relacionado com a sustentabilidade, né? Então, quanto mais os alunos se interessarem por essa vertente da nossa profissão, acho que o mundo todo ganha, né? As cidades ganham, as casas ganham, cada um na sua escala, né? Deve estar relampeando, trovejando bastante. Estou vendo o fundo aí do seu, Fábio, acendendo o céu ali, brilhando. Tá bravo ali. O negócio aqui. Tá bravo aqui. Então, tem hora que bate as coisas na janela, sei lá o que é. Legal. Fábio, você quer fazer alguma última consideração aí? Eu quero agradecer vocês, sabe, fica à disposição, não só da faculdade, mas dos alunos também, se precisarem de alguma coisa. Podemos até ter outras conversas em outros momentos, com vários tempos, né, vários temas diferentes, né? A gente pode discutir isso. E fica à disposição. Agradeço muito
a todos vocês que estão aqui, que participaram e que vão ver pelo YouTube também. Né? Agradecer a todos esse nosso papo, essa nossa conversa. Tá certo, Xará. Pessoal, então eu queria novamente agradecer aí a participação de todos. A gente tem aí na tela o e-mail do Fábio, para caso alguém queira depois manter um contato. Tem ali o link da editora Dialética, que é onde um dos lugares que está disponível o livro dele. Eu acho que sempre muito interessante ter, né, uma biblioteca relacionada principalmente aos temas que são mais interessantes para a gente, tá? Então, novamente, em nome da Ana Flávia, nossa coordenadora aqui da arquitetura, e da Anhanguera, eu gostaria de agradecer a você, Fábio, pela palestra, pelo seu tempo dedicado aqui junto com os alunos, ex-alunos, né? Tem alguns arquitetos já aqui formados, são os filhos que a gente põe aí na rua. Mas legal, obrigado, viu, Fábio? Obrigado a todos por terem prestigiado. Não esquecer, olhem lá o grupo de arquitetura paisagística do Facebook, se inscrevam lá, eu acho que é uma coisa legal. E um lance lá do Conversas Inspiradoras do YouTube, que tem vários arquitetos com várias atividades. Inclusive, quero te convidar, Fábio, para você participar lá também, com algum tema. Tá? Legal. A gente vai conversar. Com certeza, vai ser um orgulho estar lá conversando com vocês. Tá bom? Então é isso. Muito pessoal, obrigado, gente. Uma boa noite, pessoal. Aproveitem aí a semana de cursos para se inteirarem de outros assuntos aí que vocês se interessem. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. E a gente vai se falando aí. Vamos trocando figurinha. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem que parar de gravar agora, né? Tô tentando achar aqui, ó.